nós voltamos porque vai começar mais um Conto do Conto. e hoje nós vamos falar sobre cumprir o voto que a gente faz em oração. Vocês não percam, fique ligado que está começando o Conto do Conto. Oi, gente, voltamos com mais um Conto do Conto. E hoje nós vamos falar, Aline, sobre a oração de Ana. Mas não é a oração que nós já tivemos um Conto do Conto sobre a oração que nós fizemos no giro de oração. Nós vamos falar hoje sobre a gente cumprir a promessa, o voto que a gente faz em oração. Porque nós queremos que o Senhor ouça e que venha ouvir e fazer com que aconteça a nossa oração. Mas uma coisa que a gente precisa aprender é o que a gente fala em oração, assim como Deus lembra e recebe nossa oração, nós devemos também cumprir tudo aquilo que a gente faz em oração. E nós vamos falar hoje sobre a oração e a promessa de Ana. Em alguma sequência nós vamos estar falando em cinco contos sobre diferentes orações. A gente vai ter uma sequência de aventuras da oração, tá? E a gente vai iniciar as aventuras da oração com Ana, a promessa de Ana. E a gente teve essa inspiração na revista As Aventuras de Oração do grupo que é Discipulando Crianças, Discipulando Gerações, um grupo muito bom, não é? Que eu tive contato, pude imprimir, eles dispõem algum material e a gente vai estar tratando do nosso jeito, né, com os nossos trabalhos, com o nosso recurso, essas aventuras de oração. Então, nossa primeira aventura da oração é a oração e a promessa de Ana. O que nós fazemos? Tem pessoas, não é? Nós vivemos em um mundo em que às vezes as pessoas, nós estávamos muito sem se conversar, as pessoas só mandam, e agora adiante só manda o WhatsApp, só ligava, e a gente não tinha o quê? Não tinha essa comunicação de falar diretamente. E a oração é a conversa, é o diálogo com Deus. Deus nos ouvindo e a gente precisa ter toda a sinceridade. Quando fazemos uma promessa ao Senhor, devemos cumpri-la. Se você falar com o papai, com a mamãe e diz, eu não vou mais fazer isso, né? Eu vou fazer uma promessa. Tá bom, mamãe Aline, eu prometo, mamãe, tem que cumprir. Assim a gente faz com Deus também, a gente precisa cumprir. Em Eclesiastes 5:4, diz assim, na parte A, quando fizerdes alguma promessa a Deus, não tarde em cumpri-la. Se a gente faz uma promessa a Deus, a gente não pode falhar nem tardar em cumprir. A gente precisa cumprir, tratar isso com zelo, com sabedoria e cumprir. A gente precisa fazer isso. Veja, eu quando era professora em sala de aula, eu fiz uma promessa, eu nunca esqueço dessa minha aluna. Se ela tiver um dia vendo esse vídeo, Nayara, um beijo, muita saudade de você. Nayara foi minha aluna, né? Eu em sala de aula no terceiro ano e ela tinha uma paralisia cerebral e ela era cadeirante e muito inteligente, muito esperta, Nayara. E ela dizia, tia, sabia que eu lavo roupa? Sabia que eu ajudo em casa toda feliz? Como a gente incluir nossos filhos nas atividades domésticas, eles podem às vezes reclamar isso, mas eles sabem que eles fazem parte e eles são importantes na função, na organização daquela casa. Isso é muito importante. Ainda que façam caras e bocas, não é? Mas eles no fundo sabem o valor disso tudo. E Nayara disse isso. Ela disse, sabe nada, a gente brincava muito, eu tenho uma relação muito boa com Nayara, graças a Deus. Eu acho que eu aprendi muito mais com Nayara do que Nayara comigo. A gente tem uma relação excelente. E eu fiz a seguinte promessa para ela, porque ela me desafiou. Aí ela disse, ô tia, sabia que eu sei descer da cadeira e eu ando no chão? Eu disse, não vou deixar não, vai que você cai aí e depois sua mãe vem, querer culpar a tia. Não. Eu prometo
prometo, olha, se eu descer e não cair, eu vou trazer uma bala para a senhora. Aí eu disse, e se você descer e não cair e você conseguir, eu vou trazer um chocolate para você. Rapaz, no outro dia, eu disse, hoje não, amanhã. No outro dia, ela já veio empolgadíssima com 2 balas. E o meu chocolate? Eu ia de manhã para uma escola, de tarde para outra hora. De tarde cheguei em casa, rápido, esqueci do chocolate da Nayara. E minha vergonha. Não, tia, você não vai descer hoje da cadeira. Eu esqueci. Eu vou, você traz amanhã. Eu disse, então amanhã eu trago 2. E foi aquele fuzuê, fechamos a porta, não é? E os meninos da sala, os meninos tudo quietinho, segura, trava a cadeira. Seguramos e Nayara cumpriu a promessa dela. Ela desceu da cadeira. Sem a ajuda de ninguém, foi aquela alegria e todo mundo batia palma, cantava em homenagem tudo a Nayara. E eu feliz, emocionadíssima, fui no outro dia, levei o chocolate para ela. Né? Ela ficou feliz e tudo mais. Então, eu fiz uma promessa, esqueci de levar o chocolate, esqueci que ia ser no dia seguinte, mas ela cumpriu. Só que o que foi que eu fiz? Eu fui rapidinho, quando saí do trabalho, comprar o chocolate e já deixei na bolsa para não esquecer. Porque a gente tem que ser assim, a palavra de Deus diz assim. Sim, não, é a palavra do cristão. A gente não pode estar com mentiras. Tem um personagem muito conhecido que é da Grande Família. Ele é o genro da Grande Família. É Agostinho Carrara. Agostinho Carrara, ele promete muitas coisas e ele não cumpre. Isso é feio. Não pode. A gente tem que falar e cumprir, não é? E principalmente em oração. Então eu vou contar hoje a história do dia. Vamos se preparar? Abram bem o ouvido e prestem atenção. Em 1 Samuel, no capítulo 1, do versículo do 9 ao 18, diz assim: Ana era uma mulher que não podia ter filhos. A maioria das mulheres sonha desde menina em ter filhos e o presente que sempre ganham de seus pais são bonecas. Há em toda mulher um instinto, um desejo de ser mãe. Foi Deus quem colocou este sonho em seus corações. A história que vamos contar hoje é sobre este sonho sendo colocado diante de Deus. Ana era casada e queria ter um filho que antes de entrar no templo para orar não comeu e chorou muito. Naquele tempo, as pessoas não iam ao templo para todas as semanas. Também não se reuniam na casa para estudar a Bíblia, para orar, para ter os encontros, né? Os encontros, as células, não fazia isso. Tudo era muito mais difícil. As pessoas tinham que viajar para conseguir chegar no templo. E faziam isso geralmente uma vez por ano. Ana orou no templo com tanta expressão, chorou abundantemente. Ela se entregou diante de sua oração e liberou de seus lábios uma promessa de entregar o filho que Deus desse para ela para o templo, para que fosse criado e fosse um sacerdote que fosse criado na casa do Senhor. Quando oramos, devemos nos colocar diante de Deus como Ana fez, abrir nosso coração e dizer tudo aquilo que sentimos. O sacerdote Eli, que estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo, viu a oração de Ana e achou que ela estivesse embriagada. Até chegou a perguntar como ela tinha coragem de estar ali daquele jeito embriagada. Assim como Eli, muitos podem não entender se você está chorando ao orar diante de Deus, que não vão saber a sua necessidade. Mas não fique triste se você for olhado, se você for observado e alguém dizer, mulher, por que você só ora assim? Não fique triste, nem magoado. Ana não ficou, mas abriu seu coração para o sacerdote e contou-lhe a necessidade pela qual estava passando, pela qual estava orando, qual o seu objetivo. Quando somos verdadeiros e puros,
Deus nos honra e concede a nossa petição. Este mesmo homem que fez o julgamento errado de Ana, liberou para Ana uma palavra de bênção. Vai-te em paz, e o Deus de Israel te concederá a sua petição, a petição que fizestes. Ou seja, ele disse que o Senhor ele estava abençoando a oração de Ana. Jesus falou: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Naquele momento de aflição, Ana fez uma promessa a Deus, e a Bíblia nos conta que ela alcançou o seu pedido. Deus lhe concedeu o filho que pediu, e ela, por sua vez, trouxe para a casa de Deus para morar junto ao sacerdote Eli. Logo depois que parou de amamentá-la, Ana cumpriu o que prometeu a Deus em oração. Ela alegrou ao Senhor quando fez isso. Isso tudo está em Samuel, já no capítulo 2. No dia em que trouxe o filho para a casa de Deus, em cumprimento à sua promessa, Ana orou novamente. Só que agora com grande alegria e gratidão ao Senhor. Então, ela agradeceu, a oração dela já foi agora diferente, foi com alegria e gratidão. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos alguma coisa que precisamos colocar diante de Deus. Nós precisamos orar por aquelas pessoas que estão precisando se converter, por crianças que estão doentes, crianças que estão sofrendo, passando necessidade. Precisamos orar pelo papai, pela mamãe. Devemos fazer como Ana fez, levar todas essas nossas necessidades e petições a Deus. Mas a gente precisa fazer isso com fé. E tudo aquilo que você fizer, não é, orando, prometendo, fazendo um voto com Deus, você precisa vir e cumprir. Você precisa vir e entregar ao Senhor. Então vamos fazer o seguinte: você entrega suas necessidades a Deus em oração. Você ora de maneira a qual o Senhor ouve. Olha, a Lenice trouxe aqui uma menininha que ela pintou, não foi a Lenice? Nós fizemos esse organograma, ela está aqui embaixo, mostra a Lenice. Só que quando ela vai orando, o que é que acontece, Lenice? Vai subindo e a oração dela chega onde? Jesus. Em Jesus, a Deus. A oração dela sobe aos céus. A gente começa orando um pouquinho mais, encontrar alguma dificuldade, vai contornando, permanece até a nossa oração subir aos céus. E quando você for beneficiado, quando essa oração se cumprir, você também cumpre aquilo que você prometeu a Deus. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, você prometeu também para a mamãe que você iria ajudar mais na atividade, que iria cumprir melhor os horários para dormir, para fazer as coisas, que não iria reclamar. E você está fazendo isso? E as atividades? Está fazendo leitura? Sua mãe disse: filho, eu quero que você leia a Bíblia, leia com você, ora com você. Ela sai. Você está orando? Você está cumprindo as promessas? Faça isso, porque Deus é fiel. Ele cumpre as promessas que Ele nos faz. E você cumpra também a que você faz para Deus, não é, Lenice? Vamos orar para que Deus possa cumprir? E já, não é, no finalzinho nós vamos mostrar para vocês esse história aqui em quadrinho desse menino que ele orou e ele cumpriu o voto dele. E nós vamos fazer isso já no final. Fique até o final do nosso vídeo. Vamos orar? Ó Deus, Pai misericordioso, nós queremos, Senhor, Papai do céu, que o Senhor venha atender os nossos pedidos, realizar os nossos sonhos. Mas muitas das vezes, Pai, prometemos, fazemos promessas a Ti e àqueles a quem amamos. Nos ajuda a sermos capazes e fiéis de cumprir toda a promessa que nós fazemos. É o que nós te pedimos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, cumpra as promessas que vocês fazem a Deus, ao papai, à mamãe.
seja aquele cristão assim, sim, sim, não, não. E vocês recebam a bênção do Senhor Jesus e até o próximo conto. Hoje também a Lenice fez essa ordenação de uma história em quadrinho. Aqui primeiro o menino está pensando, olhando o bolso, foi o número 1. Viu que não tinha dinheiro, o que foi que ele fez? Veio orar. Pai de amor, quando eu te pedi uma bola nova e o Senhor me der, te darei testemunho que o Senhor me ajudou. Eu oro em nome de Jesus, amém. Aí depois ele foi ver o vovô e a vovó e foi visitá-lo e levou uma bola nova para ele. Ele disse, obrigado vovô, obrigado vovó. Mas o que foi que ele fez em oração? Ele disse que testemunharia. Não foi agora, ele tem que testemunhar, não é, Alenice? Mas ele cumpriu ou não cumpriu, Alenice? Cumpriu. Ele cumpriu. Aí aqui, ó, no quadrinho 4, ele chamou os coleguinhas para brincar, inaugurar a bola nova. E o que foi que ele falou? Pedi a Deus uma bola nova e ganhei uma bola novinha dos meus avós. Glória a Deus. Então ele glorificou ao Senhor e testemunhou, porque ele tinha que testemunhar que em oração ele prometeu. Faça isso também. Você e eu, nós devemos cumprir o que prometemos a Deus.